Outra nenhuma. coisa que você citou, que lá atrás, num passado, a própria Igreja Católica, ela eliminou as lojas maçônicas, né, Ela perseguia a loja porque naquele maçônica. momento a igreja tinha influência em questões geopolíticas, Isso. Hoje a exercia um igreja católica poder. tem menos influência, mas você tem muito, de repente, pastor. Às vezes você tem muito maçom que não revela que é. Porque, de repente, o chefe dele é evangélico, ou ele vai ter algum problema dentro do emprego dele. Então, em alguns lugares do Brasil, interior e tal, às vezes a pessoa ainda se mantém secreta também. Por conta de religião, de política. Tá, eu vou voltar pra questão do Brasil, tá, mas a equipe mandou aqui, ó, o Eric mandou pra mim, matéria falando sobre o Putin. Uhum. Eu acho que o ambiente perfeito agora pra poder ler. Aí ele colocou aqui, ó: "Rússia, quem são as bruxas que apoiam Vladimir Putin Ah, com eles falam que rituais eles e têm uns orações rituais e políticas?" orações Que é políticas e isso? tal. São as mulheres, se eu não me engano, ligadas com a igreja ortodoxa, que elas fazem rituais mesmo. Porque a igreja ortodoxa ela é muito arraigada. Pensa numa igreja católica, só que com uma egrégora muito violenta. Imagina a Rússia inteira rezando no mesmo estilo. Então é um poder espiritual muito grande. Ó, vou ler aqui, Ah, mas a ó. gente teve, nos Estados Unidos as bruxas eram contra o Trump. Se você procurar aí, pede pra ele procurar, Aham. você vai ter que tinha as Wiccas faziam feitiços pra matar o Trump o tempo inteiro. Mas aí o Trump estava protegido pelo pessoal de direita que era batista e evangélico. Então tem uma guerra De espiritual força. que vai acontecendo. O problema é que quando essas pessoas são muito grandes assim, é muito difícil, né? Tá. Porque um lado bate, mas o outro também, mas o outro também, é uma coisa meio diplomática. Ó, deixa eu ler aqui. Fala assim, ó, "Quem são as bruxas que apoiam Vladimir Putin com rituais e orações políticas? Reunidas em círculo, mulheres de capuz e túnicas pretas com um símbolo místico vermelho nas costas, baixam a cabeça e fazem um momento de silêncio. Sua líder vai ao centro e começa a entoar orações misturadas com slogans políticos." Aí tem aqui um aspas. "Que venha com grandeza o poder da Rússia, que guie o caminho de Vladimir Putin de forma correta por meio de minha reza. Respire, mãe terra, abraçando a Rússia por todos os lados", diz a autoproclamada chefe do grupo, Aliona Polin, eu acho que é assim. Uhum. Eu não conheço esse grupo, mas com Bizarro. certeza deve ter. Ah, não, mas são fanáticos religiosos ou pessoal de grupo fazendo. Ah, mas aqui também não foi diferente. A gente tinha pessoal de grupo fazendo oração para o Bolsonaro, oração pro Lula. Tinha um satanista que tava protegendo o Lula, o Vic Vanilla. Ele Aham. apareceu, tipo, cara satanista e tava defendendo o Lula. Daí o pessoal do Bolsonaro cacetou ele. Aqui teve de tudo. O Brasil teve pessoal da bruxaria fazendo macumba contra o Bolsonaro, o pessoal da Umbanda fazendo macumba contra o Lula. Eu acho que no final das contas tudo equivale, né? Por isso que O nada acontece, porque a soma de tudo isso dá zero. Entendi. O que você tá dizendo é o seguinte, que aqui, ó, a matéria fala: "Quem são as bruxas que apoiam Vladimir Putin?" Então você tá dizendo que, assim, lá é a bruxa, aqui é o pastor, ou é o Aqui padre, é o ou é pastor, é o o padre. satanista, ou É. é não sei lá o quê. Todo político ele tem que ter uma base, né? Então sempre vai ter. Uma força Seja religiosa espiritual. ou não, né? Você lembra que tem sempre aquela história que você tem Codó, tem uma cidade lá do Nordeste que tem um monte de pai de santo de político. E lá fala que assim, os melhores pai de santo estão tudo lá fazendo proteção, corpo fechado, os rituais para proteger político. Aí se é verdade ou não, eu não sei. Mas tem pessoal que era de lá e falou que é. Mas tu acha que esses rituais, assim, ajuda? O Putin, por exemplo, essa Ah, eles força estão no toda poder, né? Então funciona, deve funcionar, é, né? é. Mas aí você falou que a soma dá zero, né? É por isso que eles não morreram também, porque aí os inimigos dele também estão atacando, né? Mas do mesmo jeito que, por exemplo, quando. Eu acho que assim, a guerra espiritual que o pessoal fala, ela é muito parecida com a guerra física. Então, se você tem lá a Ucrânia e a Rússia tem um monte de tanque, eles estão tentando invadir a Ucrânia, mas a Ucrânia também tem um monte de tanque. E eles estão se defendendo. Então, quando alguém tá fazendo uma Disputa de macumba força. pra atacar o Lula ou o Bolsonaro, os fiéis do Lula e do Bolsonaro também estão fazendo uma macumba pra se defender. Então,
No campo espiritual, o negócio vira uma guerra. Sim. A coisa é que fica tão insuportável que às vezes você passa mal na rua. Do clima brasileiro tá tão ruim, se você não apoiar nenhum dos dois, se você não gostar de nenhum dos dois, você começa a se sentir mal de estar no país. De estar em volta, de sair nos ambientes. Porque esse clima de guerra é como se a gente tivesse míssil voando o tempo inteiro. Não, e aí cada um se apega à sua crença, né. Exatamente. Aí Por tem vizinho exemplo, contra a minha mãe vizinho. faz uma oração pra mim e eu faço também pelas pessoas que eu amo e faço uma oração. Ok. Deve ter gente que não gosta de mim, que tá Deve ter fazendo gente. coisa ruim. E Exatamente. como nada de mal me aconteceu, eu tô achando que a minha força, que é Deus, tá vencendo, É isso aí. né. É isso aí. E no caso do Putin lá, ele tem a bruxaria dele. Ele tem a bruxaria dele. E Porque se vazar e der tu citou alguma Trump. firula, ele pode, sei lá, ficar doente. Não, Pegar alguma coisa de fora do âmbito físico, entendeu? sim. Então, assim, sinal de que ali tá bem. A igreja dele tá bem e tá bem protegido.